Adoração. Pai nosso que estás nos céus, o quê? É uma adoração. Jesus que ensinou isso, falou, a oração tem que começar com a adoração. Foi Jesus, está no Pai Nosso. Esse é um modelo bíblico, eu não estou inventando, está na Bíblia. Está no Pai Nosso, foi Jesus que ensinou esse modelo. Primeiro a adoração, depois vem a submissão. Venha o teu reino, seja feita a tua o quê? A tua vontade, não a submissão. Foi Jesus que ensinou que na oração nós precisamos chegar à presença de Deus e submeter a Deus. Depois embaixo está a confissão. O que é que diz a confissão? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos a quem? Aos nossos dívidas. Jesus foi quem disse que nós precisamos, no modelo que ele deu de oração, confessar os nossos pecados. Depois vem a petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do quê? É a petição. E por último vem a gratidão, que talvez aqui eu fosse um pouquinho a barra, né? Porque diz assim, porque teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. Mas quando eu estou falando de gratidão, eu estou falando de terminar a oração exaltando o nome de Deus. Exaltando, é um reconhecimento de que Deus é o teu Senhor, de que a Ele seja dada toda a glória. É dizer, se você vai através da adoração, confissão, aliás, submissão, confissão, petição e gratidão, essa é a sequência do Pai Nosso. Foi Deus quem nos orientou dessa maneira. E agora, eu quero dizer para vocês que a oração, para você se tornar uma pessoa de oração, é uma disciplina. Por exemplo, orar quantas vezes por dia? Regularmente, hein? E não conta a oração de comida, nem a oração de dormir e acordar. Ok? Orar em secreto em um lugar o quê? Isolado, em privado. Estabelecer um tempo determinado para cada momento. Por exemplo, de manhã você acorda, você diz, de manhã eu posso orar meia hora, uma hora. Meio-dia eu estou no trabalho, só posso 15 minutos. Mas à noite eu posso ficar outra meia hora. Então você estabelece o tempo fixo, é uma disciplina. Não pode ser, hoje vai ser 3 minutos, amanhã é 4, amanhã é 2. Não, é a disciplina. É a disciplina da oração. A mesma hora todo dia. A mesma hora todo dia. E se possível no mesmo lugar. É uma disciplina. Eu vou dar um exemplo. Eu me lembro quando eu era pequeno e eu ganhei uma bicicleta. E os meninos da minha idade tudo ganharam bicicleta. Mas a gente não sabia se equilibrar na bicicleta. Então quando a gente não sabia equilibrar na bicicleta, o que era que acontecia? O que acontecia? Caía, é verdade, caía. Mas para resolver o problema de andar na bicicleta sem cair, o que era que acontecia? Ninguém lembra disso. As rodinhas, as asinhas das rodinhas, exatamente. É isso aí que eu quero chegar. Parece que a nova geração não conhece isso não. Não sei. Bem, botava aquelas rodinhas, bicicleta, Mas sabe o que aconteceu? Os meus amiguinhos foram crescendo e um dia um tirou a rodinha, estava sem a rodinha. Aí o outro falou, tirou a rodinha. E todo mundo tirou a rodinha. E eu tirava a rodinha e caía. Tirava a rodinha e caía. Eu falei, pronto, estou perdido. Cheguei em casa chorando, falei, mãe, eu tenho um problema. Porque todo mundo está sem rodinha e eu tenho que ter a rodinha. A disciplina, hein? Eu tinha que andar sem a rodinha. Se meus amigos, tudo da minha idade, estavam sem a rodinha, por que é que eu tinha a rodinha? Isso foi uma disciplina árdua e dura. Caí, machucava, botava metiolate, ardia, levantava, voltava para a bicicleta, andava de novo, caía até o dia que eu andei sem as rodinhas. Uma disciplina. E eu aprendi a andar de bicicleta. A oração é a mesma coisa. Às vezes o jovem chega bem, pastor, não tem vontade de orar. Eu falei, você nunca vai ter. Porque a sua natureza é carnal. Ela é contra Deus. A sua natureza carnal é contra Deus. Se você vai esperar que um dia, eu preciso sentir que eu tenho vontade de orar, de ler a Bíblia. Para com isso, você nunca vai ter vontade de orar e ler a Bíblia. Porque a sua natureza é carnal. Ela é contra Deus. É uma natureza pecaminosa. Agora, se você entrar numa disciplina, aí sim. Nessa disciplina, você vai perceber que depois de 1 mês ou 2, para de ser disciplina. Se torna uma coisa natural. Você sente o prazer. Você precisa ter um cantinho de oração em casa. É muito bom ter um cantinho de oração em casa. Prepara um lugarzinho perto lá na córnea da tua casa. Bota um tapetinho lá. Bota uma florzinha do lado. Toda hora que você for conversar com Deus, você se ajoelha naquele cantinho. É o seu cantinho de oração. Eu me lembro algumas vezes que os irmãos me davam uma pesada na igreja. Eu chegava em casa amargurado.
Corria para o meu cantinho de oração e chorava lá. Falei assim, eu não quero mais ser pastor. Eu não aguento os irmãos me pegando. Eu estou cansado disso. E ali eu abri meu coração para Deus. Eu senti a presença de Deus naquele cantinho. Eu senti uma paz vindo do meu coração. Eu sentia que havia especial naquele cantinho da casa. Era o meu cantinho de oração com Deus. Se você quer ter uma vida de oração, você precisa estabelecer alguns critérios. Outra coisa, às vezes você pede a Deus, anota os seus pedidos. E à medida que Deus for respondendo, risca, para você ver que Deus responde 95% do que você pede a Ele. Às vezes a gente diga, Deus não liga para mim, porque eu queria um carro novo e eu estou com esse carro velho. Agora o fulano ali está de carro novo. Deus não me abençoa. Escreve o que você pede para Deus e depois vê quantos desses seus pedidos Deus respondeu. Você vai ficar assustado. Nós temos um Deus que responde orações. Agora, você precisa entrar num relacionamento com Deus. E outra coisa, lembre-se que nós falamos com Deus pela oração. E Deus fala conosco pelo quê? Pela palavra de Deus. Então, nesse período que você tem diário, vamos dizer, nesse período diário que você tem de oração com Deus, você precisa também tirar um tempo para estudar a Bíblia. E eu recomendo você começar a estudar a Bíblia pelo Sermão do Monte. Às vezes eu fico num texto bíblico uma semana, que eu começo a extrair daquele texto, o que Deus está me dizendo aqui? E você ora e lê a palavra, começa a ser alimentado pela palavra de Deus. Não existe outro caminho para conhecer a Deus, se não for estudando a palavra dEle, e se não for através da oração. Agora, não chega lá diante de Deus e fala, querido Pai que estás nos céus, Tu és... Não, chega lá e fala assim, é o seguinte, hoje eu estou tão mal que eu não estou nem com vontade de vir aqui. Eu vim aqui porque eu falei que eu venho aqui, é uma disciplina, eu estou aqui, mas eu estou com o coração pesado, eu estou com raiva do meu pai por isso, eu estou com raiva de fulano, isso deu errado. Você começa a abrir o coração a Deus como a um amigo. Você começa a falar para Deus tudo que está dentro da alma, tudo que está dentro do coração, tudo que está te preocupando, te afligindo. Aí de repente, sabe o que acontece? Você não vai ouvir Deus falando, mas parece que Deus fala pelo sentimento. Você começa a sentir uma paz interior. Isso é uma coisa que chega assim de repente e começa a dissipar a angústia. E você vai sentindo aquela paz. E você vai sentindo a bênção de Deus. Estudai com oração a palavra divina. Ela vos apresenta na lei de Deus e na vida de Cristo os grandes princípios da santidade, sem a qual ninguém verá o quê? E eu fiquei pensando assim, bem, se os princípios da lei de Deus e a vida de Cristo são as duas coisas que a gente precisa estudar para crescer na santidade, por que isso? No livro Caminho a Cristo, na página 35, está a resposta. Porque quando você estuda a lei convence você de quê? E Jesus Cristo, a vida dele revela claramente o quê? O caminho da salvação. Jesus, ele mostra o caminho da salvação. Hoje pela manhã, eu estava estudando isso aí. E é bom que depois de um certo tempo você começa a acordar cedo, de madrugada. A melhor hora para estudar. E eu estava olhando lá que Jesus pediu aos discípulos, olha, por favor, orem que a hora está chegando. Eles não entendiam, mas Jesus dizia, ore. Aí Jesus voltou lá, Pai, passa de mim esse cálice, eu não estou aguentando. Aí ele voltava para pedir o suporte dos discípulos. Chegou lá, estava o quê? Acordava eles, olha, por favor, vigiai e orai, acorda, está chegando a hora, o momento. Ele corria, Pai, se tem um jeito, passa de mim esse cálice, eu não estou aguentando mais. E ele voltava, 3 vezes ele fez isso. Chegou lá, os discípulos estavam dormindo, falou, acorda, vocês não estão entendendo o que vai acontecer. E parece nós hoje dormindo, parece a igreja de Deus dormindo, os eventos finais se aproximando, a crise do mundo despencando, a economia desabando, e nós estamos aí cantando aqui todo sábado e nos esquecemos que nós precisamos conhecer a Deus antes que seja tarde demais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, pelo andar da carruagem, nós vamos ter uma grande crise financeira na frente. E essa crise financeira vai ser tão grande que os governantes vão perder o controle da moeda. E vai haver uma bagunça grande. E nesse tempo o justo vai viver pela fé. Nesse tempo, o justo vai viver
Pela fé. Se nós realmente queremos conhecer o nosso Deus, nós precisamos iniciar uma vida de oração.